Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro O Corpo Guarda as Marcas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 13, A Cura do Trauma, a realização de seu potencial. A Greta tá entrando aqui. Continuar esse livro denso, ainda tem bastante coisa pra gente discutir. E esse capítulo é grande, né, amiga? Oi, amiga, bom dia. Bom É dia. grande. Meu Deus do O capítulo céu, não para, não acaba. não acaba. Mas várias coisas interessantes, né? Deixa eu ver que hora Ai, que tem. muito. Nossa, veio muito de encontro como eu falo. Assim, essa coisa do corpo, né? Nossa, eu sou muito apaixonada. É. Nossa, é muito você, né? Muito É livro, muito assim. você. Nossa, dá vontade de falar. Chegar para meus pacientes e falar assim: olha isso aqui, tá vendo? É assim que a gente vai trabalhando. Mas é muito Vamos forte, né? ler a frase inicial, né? Cara, Que eu demais, achei né? muito boa. Não vou à terapia para descobrir que sou meio banana. Se vou é para descobrir uma única resposta a cada semana. E quando falo de terapia, sei que vocês me julgam elitista, que isso só me faz mais presunçosa e apaixonada por meu analista. Ah, mas eu passei a amar todo mundo. Quando falar de mim, virou meu único assunto. Demais, né? Nossa, como é importante falar da gente, né? Muito, Como né? Como é importante a gente é importante mergulhar na falar, né? gente, mergulhar na gente. E quando ele traz essa questão da realização do potencial e olhar para o corpo e olhar profundamente para isso nesse capítulo, é bem essa questão de além da fala, né? É. Que tem, às vezes a gente fica tanto aqui no mental, ah, eu já sei, já tô cansada de falar, já tô cansada de ver, mas a hora que você vai para o corpo, outras coisas se revelam. É, a gente identifica coisas, né? Que a gente não Sim. identificava antes, não enxergava antes. Então, Bora lá. assim, bem dizer, né? Eu coloquei. Como o capítulo era grande, amiga do Aham. céu, para eu me É. entender aqui, eu fiz um, Você fez um um mapinha roteirinho? mental, um roteiro. Não, você já me falou das páginas que você tá, porque o negócio aqui é bem Então, mas grande. você sabe que eu não anotei muito bem as páginas, não, As mas a gente páginas, tá. localiza A gente vai arriscado. se achando. Mas assim, de uma forma geral, né, eu coloquei aqui, né, que o trauma ele modifica o funcionamento do nosso cérebro. Uhum. Então, que a gente já vem falando isso, né, do corpo e principalmente de como a gente se relaciona com as pessoas. Então, o capítulo ele vem porque assim essa página, essa parte a gente já tinha até falado na última live, né, no finalzinho da última live, que essa parte é caminhos para recuperação. Então, Isso. no capítulo 13, ele vai falar um pouco sobre o que a gente precisa para se recuperar, né? E algumas coisas que ele vai citar ao longo do capítulo, que é a sensação de segurança, a Isso. reconexão com o próprio corpo, a regulação emocional, a reconstrução dos vínculos. Aí, gente, ele vai distribuindo em subcapítulos, né? Subcapítulos, isso. E a integração da experiência do trauma com uma narrativa de vida, tá? Que seria um jeito de reescrever, né? De narrar de sair dessa sensação. Porque tem uma coisa que o BCL fala aqui, é que não tem como a gente eliminar o trauma, Isso. né? Não tem como a gente eliminar a Passar, memória. sim. Não tem como. O que a gente faz é uma forma de ressignificar isso, de acolher isso, de dar novas histórias para as coisas que estão
envolvendo esse trauma, então, porque não, infelizmente a gente não consegue apagar, nem, né, nem Nem fingir que fazer não de tá. conta que ele não aconteceu. É, Não dá. eu ia falar fingir, mas na verdade a gente finge, né? Mas não adianta É, nada. ele até fala bastante aqui, assim, né? Para você recuperar esse controle de si mesmo, você precisa revisitar o trauma. E esse revisitar, gente, até como terapeuta na linha que eu trabalho, corpo, é realmente voltar para aquele lugar, para sua história, onde o corpo registra tudo isso. Não significa que você vai ficar ali naquela dor. As pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu tenho que voltar ali e ficar na dor. Não, porque você está no momento presente, revisitando o que te aconteceu lá no momento do trauma, vai vir as emoções no seu corpo, e aí você tem que passar por essas emoções no corpo, no momento presente, para isso ser passado. É que as pessoas muitas vezes elas falam assim, que nem quando eu trabalho direto, como eu trabalho direto com esse olhar no corpo, as pessoas às vezes falam assim: ai, mas dói ficar lembrando, eu não quero lembrar. Não é você ficar na dor disso, é você olhar É para o mesmo? teu corpo como você sente essa história e precisa passar por isso. Vai doer mesmo no começo. É assim. Você vai, às vezes a pessoa entra em estado de ansiedade ali na hora, porque a dor do corpo vem, a emoção vem, mas a gente vai passar por isso junto. Por isso a importância de um bom terapeuta, que ele também fala. Com certeza. Uma coisa que eu fiquei pensando bastante aqui, né, é que assim, a lembrança do trauma, para quem tem transtorno de estresse pós-traumático, é como se a pessoa revivesse fisicamente toda a dor daquela situação, né? Uhum. Então, por isso que a pessoa não quer de jeito nenhum, Voltar para porque é aquilo. como E se ela dói. voltasse naquele dia, naquele lugar, o tempo inteiro, né? Isso, isso. Então, só que, por exemplo, são gatilhos, né? São situações que geram gatilhos e ela vive isso O tempo fisicamente, todo. o tempo todo. Então, aí, no caso, né, é a gente encontrar o gatilho e ele disparar outra coisa na gente. Uhum. Treinar, É treinar. é Por isso que treinar a quando você nossa trabalha na terapia é mente, diferente. isso, é treinar a nossa mente a não responder aquele gatilho por meio da experiência Da do defesa. trauma, Por meio de né? Então, defesa ou passividade, porque dói. então, E quando você escuta, por exemplo, uma bomba, né, no caso de alguém que foi para a guerra, automaticamente vai disparar o trauma, corpo. né? Que nem aqui ele, não lembro se é no 13 ou no 14, porque eu fui um pouco do 14, mas tem uma hora aqui que ele fala assim, que não, ele não cita uma história, mas ele fala como a pessoa, o soldado que foi para a guerra, e quando ele vê uma criança, ele se lembra que De ele como foi. atirou numa criança. E Isso. aí ele não consegue ver a criança, né? Então aí no caso é se livrar da culpa, né? De uma maneira, treinar e É estar treino. com essa criança sem Sem ser que o naquele. trauma seja ativado. O É. que não é nada fácil, né, amiga? Vamos lá. Não, não é. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim de fugir, né, daquilo que. É aquela história, né? Em Gera o vez de você gatilho, né? fugir, você tem que enfrentar. Porque você só vai amenizar no enfrentamento. Então não adianta a gente fugir daquilo que nos causa dor. É enfrentar Exatamente. onde causa dor. Então eu sei que isso me dá trauma, então eu vou fugir? Não, eu vou com medo mesmo. É ir com medo mesmo. É É, realmente passar por isso. Claro que a gente está falando de uma situação, gente. Todo momento ele fala das terapias aqui, da importância de você não precisa. buscar um profissional para ir junto com você, né? Então, se você sabe que sozinho você não dá conta, porque existe traumas, e aí às vezes você evita algumas coisas porque realmente aquilo vai te fazer mal, ok, tudo bem, é uma escolha.
Agora, eu sei, e isso vai se repetir, também já trouxemos isso nos outros capítulos. Se você Sim. não enfrenta, isso se repete. Isso vai voltar, vai causar todo um emaranhado, vai acabar voltando de uma outra maneira nas outras relações suas. Então, se você não encara aquilo que te causa medo, aquilo que te paralisa, vai voltar. Então, se eu tenho que encarar, eu tenho que enfrentar. Então, que eu busque um profissional que vá junto comigo, com, com muita responsabilidade, fazer com que eu viva aquilo de uma maneira mais consciente no meu momento presente, e aí eu vou passando, e aquele medo vai ficando mais leve, porque eu vou conseguindo trabalhar isso de uma maneira bem. Não é fácil mesmo, não é fácil, Não. não é. Só que a gente vê Mas é assim como é enfrentamento, né? Um importante o passo, enfrentamento. dois, é um Exatamente, o passo de cada enfrentamento. vez, né? É, exato. Ele vai falar um pouco do funcionamento da terapia através do sistema límbico aqui, né? Aham. Que Na é verdade, restaurar o equilíbrio, né? as emoções são totalmente envolvidas pelo sistema límbico, então. Sim. E aí eu achei interessante, né? Ele fala assim: trate bem o cérebro emocional, lidando com o estado de hiperalerta. Isso. Porque quando a gente está no estresse pós-traumático, a gente fica com o sistema de alerta aguçado. Então, qualquer coisa que nos lembre da situação do trauma, né? Sons, cheiros, toques, qualquer coisa que venha ativar, né, o sistema aí, né, ele vai entrar numa hipervigilância. Então, a pessoa vai ficar em medo constante, pode se sentir anestesiado emocionalmente, né, Isso. paralisado, vai desconfiar de tudo e de todos, né, e aí começa aquela questão da desconexão corporal, né, de se sentir, Despersonalizado. é, né, e aí É. por isso que e aí o organismo ele fica nessa preparação para sobreviver e isso, gente, desgasta muito a pessoa, porque imagina se ficar o tempo inteiro, porque o sistema límbico, ele promove o sistema de alerta para a gente enfrentar uma situação, para a gente lidar com uma situação de perigo. Mas se você vê perigo em tudo, você acaba Já com o teu era, né? organismo, né? Exatamente. Vive sempre numa defesa o tempo todo e você vai acabando. E aí ele Exatamente. fala aqui, né, sobre técnicas, né, de treino de Isso. respiração, de movimentos, de cantos, técnicas que têm sido utilizadas. E aí ele fala de testes que foram feitos com yoga, por exemplo, e que vai tratar mais à frente sobre isso também, mas essa coisa de aprender a respirar com calma e permanecer no momento presente, né? Porque o trauma aconteceu lá no passado, certo? Não é, Então, não está quando você acontecendo de novo, né? inclusive quando a gente está no processo terapêutico olhando o trauma e os sintomas que esse trauma te traz no corpo, por isso sempre volta para o presente. É aqui e agora. Isso foi lá atrás, mas ainda está no teu corpo, porque o corpo traz memória. Oi, Geisa, bom dia, querida. Né? O corpo ele traz a memória. Então, sempre que eu trabalho com, a gente trabalha exatamente isso. Existe um trauma, está lá no passado, seu corpo ainda traz, seus sintomas estão no teu corpo mesmo. A gente vai sentir ele, mas a gente vai passar por ele e voltar para o momento presente. Então, ele E, fala muito sobre essa e respirar com calma, permanecer nesse estado de relaxamento físico, né? E aí vai principalmente, buscando né? essa É, recuperação. ele fala essa questão da respiração, de usar essas técnicas, totalmente relacionada a você estar presente no seu corpo, né? Porque Isso. como às vezes a pessoa se sente despersonificada, Isso. despersonalizada, que ela, então, tudo é um problema. Ela fazendo isso, ela vai reconhecendo o seu próprio corpo, ela vai, né, ela vai fazendo
uma questão de atenção plena aí. E aí permitindo. fica mais previsível, né? Você aumenta seu sistema de previsibilidade em relação ao que é perigo real e o que é imaginário, o que é Sim. uma questão de um gatilho para sua memória e o que realmente é perigoso ali, né? O O que é que aqui realmente agora, né? faz para retomar a questão da segurança, porque É senão isso. tudo parece que vai te causar um grande problema, né? Sim. Aí isso ele fala sobre lidando com o estado hiperalerta e logo depois ele fala Hum. sobre atenção plena, que é isso que a gente está falando nessa essa É, autoconsciência do momento presente. A história do trauma, teu corpo consciente agora, né, conectando com o mundo interior, mas o mundo agora, do aqui e agora no físico, né? E isso é muito. E dar nome. Aqui nesse capítulo ele fala sobre dar nome às emoções, né? Então, permitir que a mente se concentre nas sensações que o corpo está trazendo e dando nome para essas sensações, dando lugar para essas sensações. E aí, falando, falar, olha o que né? já passando pelo corpo. Ele fala muito do verbalizar, né? De você falar o que é que você está sentindo, como chamar isso. Dar nome para É, isso, respirar é, nisso, né? E ir passando por isso, assim. E aí, depois ele fala dos relacionamentos, a rede de apoio, a importância de você ter essas pessoas que constituem essa proteção, né, assim. E a gente sabe que a maioria dos abusos acontecem dentro de casa. é, Então, é uma das coisas que a gente fala muito aqui, esse vínculo do apego, a importância da gente ter, se isso acontece dentro de casa, as pessoas da sua confiança você tem que buscar fora de casa. Sim, infelizmente, né? Mas é exatamente Diz que é, na TCC, né, a gente faz o papel. Quando a gente faz um processo de imaginação ou a técnica da cadeira, sim. né, a gente utiliza isso, né, que uma das coisas da TCC é você acolher o seu paciente como ele não foi acolhido. Claro que você não vai estar no dia a dia, ele não pode criar uma dependência, mas, né, muitas vezes a gente faz o papel do pai e da mãe ali na sessão ou de outros, né, para que ele possa falar todas as coisas que estão entaladas, como também Uhum. receber a atenção, receber o ouvir ali que ele não pôde fazer, A né? Que frase ele que me não... impactou, né, nessa parte desse capítulo é quando ele fala assim: você vai precisar de alguém que não tenha medo de seu terror e que possa conter sua raiva mais tenebrosa. Alguém que possa salvaguardar a sua integridade enquanto você explora as experiências fragmentadas que teve de esconder até de você mesmo. Olha Nossa, isso, gente. sensacional, né? Como isso é sensacional, né? E a gente encontra até assim, pessoas que às vezes falam, eu já fui em alguns psicólogos, mas eu não consegui ser inteira. Eu já procurei ajuda de profissional, mas eu não consigo falar tudo de Mente, cada né? que eu preciso. Então, não adianta, gente. Você tem que estar com um profissional que vai dar conta junto. Não tem Eu não jeito. aguento quando a pessoa vira e fala assim: ah, eu não vou falar o nome, né? Eu não vou falar o nome da, né, da pessoa. Tá falando de alguém, ela fala, não vou falar o nome. Aí eu falo, olha, se você não pode falar aqui quem é, você vai falar onde? Onde? Né? Onde que você Exatamente. vai falar? Uma preocupação, talvez, que a gente conheça a pessoa, mas a gente não tá Ah, ali mas para mesmo assim, a julgar, gente não né? tá ali para julgar. É que Né? tem Mas profissionais e profissionais, né? Mas é isso. existe o medo, né? Até a pessoa conseguir. Existe, né? E aí ele entra no último numa das partes que é sobre a psicoterapeuta profissional, que é exatamente isso que a gente está falando, né? Assim, como é É, importante a gente conseguir alguém que vá olhar para a gente e dar conta de junto da gente. é. E eu queria falar uma coisa aqui, sabe? As pessoas elas desistem muito fácil de terapia, porque não dá chance para o profissional, né? Chega na terapia, acho que em um dia vai gerar um vínculo, que a pessoa vai se sentir extremamente acolhida. Gente, não é assim, não funciona assim. Você precisa levar um tempo, né? Algumas sessões aí, para você ver se realmente
não existe você não está criando o vínculo. Porque eu acho que tem pessoas que têm um pouco de preguiça de contar a sua história. Então Uhum. ela chega na sessão com um terapeuta diferente e ela não quer, né? Tá com preguiça, tem que contar tudo de novo, vamos mudar de terapeuta para contar tudo de novo. E Aham. às vezes insiste num processo terapêutico que não está Não tá conseguindo fluindo legal, ajudar não tá saindo daquele lugar. para não ter que contar tudo de novo, Tudo de entendeu? novo para Uma alguém. pessoa uma vez virou, falou assim para mim: será que se eu pedir meu prontuário, Ela já te entrega tudo. Você não pode entrar em contato com ela, já falaram isso pra mim também. será Você não que se pode eu entrar em pedir contato com meu outra pessoa. prontuário, você não vai? Eu virei e falei, aí eu falei assim: olha, sinto muito, mas você vai ter que falar sobre isso. É, Ai, vamos gente, já sentir pensou? Vou junto. passar a sessão lendo prontuário de paciente? É. Ritmos comunais e sincronia. Aqui ele fala um pouquinho de que tudo, na realidade, tem a ver com gestos, toques, expressões, desde que nascemos, né? Então, Exatamente. ou seja, tudo está no corpo, tudo está no sentido, está tudo ali, né? E o poder terapêutico disso é muito importante. Ele fala muito das músicas, dos ritmos, Hum, dos movimentos. Então, a gente fala das danças, né? E é bem interessante isso. Aqui ele fala sobre, ele vai falar depois mais sobre o teatro, mas uma das coisas que eu percebi aqui que foi bem bacana é que ele fala assim, o quanto vocês têm pacientes que é através da expressão corporal e da dança, dos risos, que ele vai soltando e vai mostrando um pouco quem ele é. E aqui ele fala da criação da clínica de integração sensorial por isso, né? E eu acho muito lindo, legal. e é muito legal, né? Eu indico às vezes para os meus pacientes bem essa questão assim, tem uma sensoriedade, busca fazer alguma coisa com o seu corpo. O terapeuta ocupacional trabalha muito bem com isso, né? É, Eu sempre indico o TO, porque o TO ele vai ajudar nessa sensibilidade das coisas que vai agregar na terapia. Né, assim, nessa descoberta de como você sente de fato as coisas. Porque eu não sei você, Dani, mas o que tem aparecido de pessoas que às vezes falam assim, eu não sei o que é sentir, eu não sei dar nome para nenhum sentimento. Eu falo, esteja na presença das coisas e vai percebendo. Ah, você está no mercado, sente o cheiro. Você percebe como que é quando você sente esse cheiro. Toca as coisas, né? O que mais E aparece vai para mim é sentindo. confusão de sentimentos. O Sim. que mais aparece é as pessoas não conseguirem definirem O que que é, aquilo né? que ela está sentindo, o que que é aquilo que ela está sentindo, O que mas que é? cheias de sentimento, E cheias de tudo bem raiva, cheias de bagunçado, né? tristeza, Sim. mas tudo muito confuso. Sim. Porque eu atendo muitas pessoas com sintomas de ansiedade, né? Muitas, muitas. Sim, sim. Então, a maioria tem essa confusão de sentimentos, não consegue, definir o que sentem, mas estão sentindo de tudo. Mas não consegue De tudo. identificar, por isso que Mas não dão o nome. sim, E tudo é ansiedade, né? E aí a pessoa fala: eu sou ansiosa, eu tô ansiosa, eu não sei o que. Tá, mas isso daí é o global. é o que tá só assim, na Isso daí pontinha do é o iceberg que que tá lá você está embaixo. concluindo de tudo que você está sentindo, mas vamos por partes, né? Uhum. E aí a pessoa, medo de errar, Aí tem outras coisas, insegurança para dirigir, aí auto-julgamentos. vem várias outras coisas, né? Isso, É, e a pessoa não consegue falar, né? sim. E aqui ele fala, quando ele entra nessa parte da sensoriedade, né, que é os ritmos e a sincronia, e logo depois ele vem para o Da contato físico. música, né? E é uma coisa muito interessante, né? Assim, a maneira mais natural de ajudar alguém é através do toque. Ô, Greta, você É conhece algum lugar aqui que tem uma clínica dessa? sensorial? A maioria dos terapeutas ocupacionais tem, com tudo lá de sensoriedade. Nossa, muito legal, né? É muito legal. Aqui no SESI, o ano passado, um amigo meu fez um projeto só de sensoriedade, para as pessoas irem sentindo tudo, desde som, tato, cheiros, vendava os olhos, Muito legal. sentia. É muito legal, né? Hoje a gente encontra coisa assim, até quando ele fala que trampolins, colchões, né? A TO da minha filha, por exemplo, só trabalha desse jeito.
Nossa, muito legal. É, eu sei que a É TO tem, muito mas bom. assim, eu nunca vi esse espaço tão completo. Sim, tem, Muito eles têm. legal. E às vezes tem os SESIs, né? Fazem a SESC, faz algumas oficinas e deixa por uns 6, 7 meses, coisas nesse sentido também, para as pessoas irem Muito e legal. percebendo. É muito legal, muito legal. Eu lembrei muito disso. Aí depois aqui ele fala do contato físico. Isso aqui é muito É. interessante para quem faz massagem, né? Eu tenho a minha massoterapeuta, ela fala assim: nossa, a pessoa às vezes entra aqui, é só começar a tocar, ela começa a chorar e começa a vir. E você, o toque no corpo é uma coisa maravilhosa, né? Essa coisa de. É um instrumento lindo. Então, assim, Isso aqui é psicologia corporal pura, né? total, 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 total. Fiquei Assim, pensando foi total, assim, muito do, do, em do, Reich. do, é, do Reich, a terapia corporal, ele fala tudo, o quanto beneficia, o quanto, é bem, é porque como é um livro que fala exatamente do corpo que guarda as marcas, né? Tá tudo ali, a cura tá no corpo, a cura tá no olhar o corpo, ele trabalha bem esse olhar mesmo, da terapia da fala É. junto com o corpo. É que aqui acho que o que fica principal aqui para mim dessa parte é a questão de que às vezes vai precisar mesmo do toque, né? Não vai ter jeito. Sim. Vai precisar liberar a tensão Que aí. ajuda a regular, né? É, E, às vezes, e por quê, na realidade? O que eu percebo muito, até pelos pacientes que eu tenho? Quando a gente encontra muitas pessoas no racional, né? É muito racional. Ah, eu já sei, eu entendo, eu sim. vejo. Peraí que eu Mas vou abrir a quando. porta para minha gata. Ai. E é interessante isso, né? A gente se recupera por completo quando a gente se sente seguro no que a gente é, em quem somos, nesse corpo que traz toda essa história. Então não adianta a gente ficar só no mental, porque só no mental a gente vai repetir muita coisa mesmo. Por isso que, mesmo que você trabalhe somente com a fala, é você buscar o seu paciente, olhar no corpo o que aquilo está trazendo que aí você transporta, né? Você vai Sim. além do racional. Você vai realmente. Quando você me fala isso, o que teu corpo sente? Em que lugar que está essa ansiedade? Olha para isso e fica aqui, para um pouco de falar e só sente. A pessoa não, ela não tem essa percepção naturalmente. Você tem que ir guiando ela, né? E essa terapia, a terapia corporal, ela traz bem esse conceito É. mesmo, né? Aí Aí aqui aquele ela vai falar das ações corretivas, que na verdade são os caminhos terapêuticos, né? isso. Aí ele dá As vários terapias exemplos, né? Ele eficazes, fala da psicoterapia tradicional, sensório fala, motor, tudo, é, né? fala do yoga, do neurofeedback. Nossa, eu adoraria fazer um curso em neurofeedback. Eu vou fazer qualquer hora. É legal. E é, Ah, tem uma coisa importante que está ainda lá no contato físico que eu marquei aqui, né? Pessoas aterrorizadas precisam sentir onde está seu corpo no espaço e sentir seus limites. Um contato firme e reconfortante faz com que saibam onde estão essas fronteiras, ou seja, até onde vai o que está dentro de mim, o que está fora de mim, sim, né? E isso é muito legal de trabalhar, né? Então elas descobrem que não precisam pensar o tempo todo em quem são e onde estão. Descobrem que tem um corpo físico sólido, né? E que não precisa estar o tempo todo em guarda, sempre na defesa. Então, esse contato com o que é real, com o limite, que a gente às vezes faz nos trabalhos de bioenergética mesmo, sabe? Assim, vai até aqui e você vai impactando, a pessoa vai sentindo exatamente esse contato físico que permite saber até onde eu posso ir. E vão trazendo essa segurança. Eu achei muito legal lembrar disso também. legal mesmo. Uma coisa que eu achei o máximo aqui é sobre o programa de para mulheres, de assalto para mulheres. Ah, eu lembrei Nossa, muito hoje que tem bastante que é sobre sim. a autodefesa, né? Autodefesa, mas Os eu cursos de achei autodefesa. muito legal como isso trabalhou o trauma da.
Ai, não Uhum. lembro como que ela chama. Se tem o nome Que não, dela não aqui. consegue falar não, né? Ela tinha um histórico Ela de era abuso. Ela não vítima de fala nome. abuso. Acho que ele não fala nada, só Não fala fala uma o nome, né? paciente universitária com histórico de abuso na infância. Ela fez o curso. Não fala o nome dela. É, violência doméstica, né? E ela não Isso. conseguia de jeito nenhum lidar Sim, com isso. Aí foi no programa de assalto, né, de isso. segurança para Que ela mulheres fi, que ela conseguiu conseguiu. trabalhar e Gente, conseguiu fazer incrível. isso. É, Quer dizer, eu acho que isso gerou uma segurança nela, porque ela entendeu que ela tinha força, que ou ela melhor, que ela podia se tinha colocar, técnica porque ela não sabia falar para. não. Então, Aí porque. ela foi trabalhando no Mas corpo isso. sim, ela consegue falar não, porque ela entende que ela tem técnica para se defender. Isso. Porque ela não conseguia falar não, porque ela achava que ela ia apanhar, que ela ia, né, sofrer consequências quando ela falava não, porque ela não sabia como se defender. A partir do momento que ela entende que ela é capaz de se defender, ela passa. E ela testa Aí isso, ela né? testa isso num assalto, de fato, que Um é muito assalto. legal. E até ela até fala, eu estava esperando esse momento, quando três homens iam assaltar ela. Ela Nossa, muito gritou de legal. volta e falou, eu estava esperando. Quem vai ser o primeiro? Ela enfrentou, no que enfrentou, eles saíram tudo correndo. Que louco, né? Nossa, muito Ai, ai. legal. A integração de lembranças traumáticas. Olha isso aqui, a primeira frase. As pessoas só deixam para trás os eventos traumáticos quando são capazes de admitir o que aconteceu e começam a reconhecer os demônios invisíveis contra os quais estão lutando. Enquanto a gente não encara, enquanto a gente não assume, enquanto a gente não enfrenta, a gente não resolve. Não tem jeito, né? É, ó, um trauma só pode ser processado com êxito se todas essas estruturas que ele cita aqui, né, cerebrais se mantiverem ligadas, porque às Isso. vezes a gente cria barreiras para o entendimento, né? Deixa eu Uhum. ver onde que ele coloca É aqui, que ó. ele fala de integrar o corpo, as É, imagens, o som, tudo que faz e parte disso. todos Então, enquanto você não integra a nível cerebral tudo isso, né? os processos Todos cognitivos, os né? processos cognitivos ligados ao que o trauma te traz. Exato. Aí ele fala da hipnose um pouco, né? Aham. Que foi muito utilizada. Mas depois Ah, caiu um eu não pouco em lembro, não desuso. lembro se foi aqui, aqui que ele fala que talvez ela seja resgatada. É É, provável que a hipnose, de alguma forma, seja um dia retomada. Alguns terapeutas utilizam, né? usam. Mas É, tem gente que ainda usa. É. assim, não sei se é exatamente como Freud criou, né? Mas Eu acho que não. Acho que eles vão tendo um aperfeiçoamento disso também, né? Vão percebendo um pouco mais coisas todas é. de quem é hipnólogo hoje. Tem outras técnicas que se utilizam para o momento mais presente, não tão como era antigamente, né? Aí ele Aí fala da TCC, ele vai falar da TCC. agora é a sua área. É bem legal, né? Porque a TCC não é à toa que muitos psiquiatras acabam falando para os Indicam. seus pacientes. O ideal é você procurar uma terapia cognitivo-comportamental, porque realmente a TCC ela foi criada com o intuito de, por causa de fobias, né? Então ela faz um treino mental, né? Sim, Claro, tem todo um trabalho de de identificação daquilo que realmente está gerando o problema, sim. né? Então, na psicanálise, as pessoas falam trauma, né? Ah, você viveu uma coisa, criou um trauma. Na TCC, a gente fala que quando a pessoa vivencia uma situação muito difícil, ela cria uma crença, né, uma ideia central aí. Aí tem uma ideia central, não, uma ideia, uma crença intermediária baseada numa ideia, numa crença central. Então, por exemplo, nós temos a crença do desamor, certo? Que seria a ideia de que ninguém te ama, ninguém
né? Uma crença central que você já pode ter desenvolvido ao longo da sua vida. Vamos pensar nessas pessoas que são muito machucadas na infância pelos pais, né? Que ficam o tempo Sim. inteiro ouvindo Que não sobre vai ser sua amada, ou. incompetência É, feia, né? Tal, essas sim. coisas. Aí essa pessoa, essas situações que são vivenciadas vão desenvolvendo nela a ideia de que, né, por mais que ela faça as coisas, ela não vai ser amada por ninguém. Então, os pensamentos sempre são voltados para essa ideia, a ideia de que para que que eu vou para que que eu vou caprichar, para que que eu vou fazer, sendo que Eu ninguém não vai vou ser. É, notar? ninguém vai Para me. que que eu vou me vestir bem? Eu vou cuidar de mim se ninguém vai notar? Então, a TCC ela tem, aí ela trabalha isso, né? Ela trabalha essa ideia central aí, essa crença do desamor e vai entender quais são as intermediárias, quais são as ideias que ele tem preso na cabeça, que pensamentos automáticos. Então, para a fobia, para o medo, né? Para essas coisas que paralisam as pessoas, que bloqueiam as pessoas, o trabalho é bem É bem efetivo, porque é funcional. bem Sim, focal sim. e e é bem no, assim, a gente trabalha as crenças, mas é bem baseado naquilo que a pessoa traz no hoje, né? Então, não é uma coisa 100% falar assim, é rápido, 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 não. Mas a pessoa melhora, assim, o impacto é significar, bem, a gente vê A com gente consegue uma certa notar. velocidade. Sim. Mas aí você tem que trabalhar para não voltar, para não aparecer de Não outras formas, retomar de né? outros jeitos, né? Repetir de uma outra maneira. Então é bem. A TCC é um trabalho bem interessante, né? Então a gente também faz um enfrentamento, que é o que ele fala de reviver, né? O trauma, de enfrentar as experiências. Então eu sempre uso um exemplo, assim, a pessoa ela tem um medo absurdo de dirigir. Porque perdeu alguém, aconteceu alguma coisa, um acidente, sofreu um acidente, tal. Para ela conseguir sair desse trauma, ela vai ter que dirigir, gente. Ela vai É, ter que não dirigir, porque tem se outro ela não jeito. dirigir, ela nunca vai O medo sair vai ser dessa maior do que a situação. realidade. Ela nunca vai entender que nem sempre, né? E sim, a pessoa tem o medo da direção, porque existem estatísticas, né? A gente Uhum. sofre acidente, ela tem um exemplo, essa pessoa tem um exemplo de um familiar que faleceu, né? Que aconteceu alguma coisa. Então, é muito palpável o medo Isso é dela. real, né? Mas aí a gente tem que trabalhar com as hipóteses, né? Quantas vezes isso acontece? Quantas pessoas são acometidas? Né? Para ir trabalhando. E sim, a gente vai com medo mesmo, que é aquilo que você falou. Que tem que isso, você não enfrenta nunca. Senão esse medo vai ficando um pânico, vira um É. negócio gigante porque você não enfrentou, né? Nossa, agora ele começa a entrar num ponto, gente, sobre essa questão da medicação, né? A dessensibilização e medicamentos para acessar o trauma com segurança. O como existem medicamentos que emboltam nossas emoções e faz a gente não ser a gente. Esse é um ponto tão crucial, né? Eu tô com uma Muita gente paciente reclama da nova, apatia, né? eu tô com uma paciente nova que ela a vida inteira antidepressivo e tal, e ela começava um tempo antidepressivo, ela falava, mas aí eu não me identificava porque não era eu não conseguia, eu não estava mais sentindo nada, tal, e agora ela é mãe. Então assim, ela falou, eu quero sentir, eu quero, né? Tu fala, tem que rever a medicação. Hoje tem tantas medicações mais novas, tantas outras coisas. E Que aqui às vezes nesses vai do dois, 8 para 80, né? Mas é, é, vai. É que às vezes a medicação, para funcionar. Porque vamos pensar assim: a para pessoa está funcionar. no topo do negócio, Sim, né? sim, Tá com sim. uma depressão maior, tá com uma ansiedade nível hard. Aí vai tomar uma Perfeito. medicação que vai paralisar a princípio mesmo, porque não dá para chegar nesse meio termo nesse momento, Sim, né? sim. Então, às vezes, vai até o topo e depois vai Depois vai regulando. retirando, vai Mas tem regulando até gente que é você muito achar o seu. sensível, né? Tem, tem. Que é bem Tem rápido gente. você percebe isso, né? Assim.
Você E aí sabe, fica numa Greta, que despersonalização mesmo, porque não sabe nem é, mais quem ela é, o que que ela tá sentindo ou não. Isso tudo fica muito confuso. você sabe que eu tenho um nódulo na tireoide e eu preciso fazer a regulação hormonal, né? Hormonal. Então eu tomo medicação para hipotireoidismo, né? E eu tive que mudar de um remédio, de uma marca para outra e aumentar um pouquinho porque não estava produzindo adequadamente, né, a minha glândula. Eu fiquei com crises de ansiedade porque eu fui do hipo para o hiper. Nossa, Aquela é. dose que era mínima de diferença me Já levou lá no conseguiu. topo. Eu passei tão mal, tão mal, tão mal. Aí eu voltei para, aí eu tive que voltar pro Pro ponto menor. anterior. Só que daí eu tava em outra marca no começo, né? Aí o médico falou: você volta para a medida anterior, só que você volta com Com essa esse marca novo. nova aqui. E aí que eu consegui regular. Então, gente, e olha, É. não é fácil a medicação, ela E é o complexa mesmo. interessante também, que é importante, porque as pessoas elas não têm essa percepção, né? Então, às vezes, ela começa a ficar estranha, com mais ansiedade e tudo, e não imagina que pode ser o remédio. Então, fiquem muito atentos, porque pode sim. Acontece isso demais. E nem tudo é o remédio E também. nem tudo também é remédio. Mas aí você tem que se conhecer e ir entendendo esse É. processo de como você funciona com a medicação, que tipo de medicação, como é que Por é. isso que é muito importante o diário, né? Nossa, total, O total. diário dos sentimentos, das Sim, para você ir sensações. percebendo tudo. Exato. Então, ao longo do dia você vai anotando, né? É. As suas mudanças, se você foi agressiva com alguém, o que que Ele aconteceu até para fala você ser exatamente que o diário que agressivo. registra tudo. Ele fala exatamente isso aqui também, né, no Que que aí diz a das gente vai medicações. anotando horário que você tomou medicação, o que que aconteceu naquele dia, né? Isso, Então, é isso, muito gente. importante Ele isso. tem uma parte aqui que ele fala no que dizer das E foi medicações. isso que ajudou a minha mãe, tá? Que a minha Ah, mãe, ela tem funciona mania tudo. de escrever tudo. E toda vez que ela ia no Tem que médico, escrever. ela ia com o caderninho dela. Que ótimo. Eu peço para os pacientes escreverem tudo que Eu acontece, peço tudo também. assim também. Mas É. nem todo mundo me obedece, viu, Greta? Ah, também não. Ai, Aqui não ele deu fala o tempo, ai, não sei o seguinte. quê. Aí eu falo, bom, quem tá com a dificuldade não sou eu. Ó, gente, contudo, medicamentos não curam o trauma. O que faz é Isso. moderar as expressões de uma fisiologia perturbada. Tampouco ensina as lições duradouras da autorregulação. Isso quem vai ajudar é terapia, tá? Então, eles conseguem ajudar a controlar sensações e comportamentos, porque atuam bloqueando os sistemas químicos que regulam o comprometimento, a motivação, a dor e o prazer. Então, portanto, a medicação, eu sempre falo isso, gente, a medicação ajuda nos sintomas. Mudar É, é completamente, ensinar terapia. lições, entender como você funciona, o que você está sentindo é terapia, não é remédio. Exatamente. Exatamente. Ai, ai. Olha que lindo isso aqui. O caminho da recuperação é o último capítulo de hoje. O caminho da recuperação é a estrada da vida, né? É a história Uhum. da sua evolução. Então, quando a gente fala olhar para você, olhar os sintomas, cuidar com medicação quando é necessário, além da terapia, o seu diário de você se entender, de você ir percebendo, de você olhar, é isso, essa estrada, essa Não evolução aguento do quando a tratamento. pessoa fala assim, ai, tá fazendo antiterapia, ai, parece que eu não melhoro, né? Eu sempre resgato, Eu mas também às faço vezes, uma linha do tempo, né, assim. eu falo, peraí, vamos Vamos pensar, lá. como que você Como chegou você aqui? chegou? Eu Né? também faço Olha isso. isso, olha aqui. Agora, em compensação, tem outras pessoas que têm uma facilidade para enxergar a evolução que às É. vezes ela tá fazendo resumo para mim. Tem alguns. Nossa, lembra quando eu cheguei aqui? Tava assim, 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 assim. Agora. Exato, né? Entendeu, gente? É, para concluir aí, gente, eu acho Ai, que ai. falamos tudo, né, Greta? Tudo. Falamos tudo. Esse capítulo era longo, gente. Nossa Senhora! Acho que é um dos mais longos do livro até É, agora. meu Até Deus. agora é o mais Mas longo, até gente. que foi gostoso esse capítulo. Eu acho que Foi. agora o livro vai entrar num negócio mais
menos Menos dolorido. teórico e menos dolorido. Porque tinha muita teoria de estudos, estudos, estudos até agora também, né? Aí agora ele vai, acho que, dando uma finalizada. Para a gente resumir aí, né? O mais importante, acredito, que é a gente entender que o trauma não é esquecer o sofrimento, né? Isso. Que a gente precisa recuperar essa autonomia, que é porque a gente perde muito, a pessoa perde muito a autonomia, ela fica sem, ela se isola, ela fica, ou ela fica dependente de alguma coisa, de droga, blá, 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 né? Sim, invade Então, essa muito. autonomia é muito importante, poder ir sem e vir sem o medo de ter um gatilho, de alguma coisa acontecer, né? Uma coisa que fica bem clara no capítulo é a importância dos vínculos, da rede Sim. de apoio, De você ter né? um bom profissional para te acompanhar, Ter que um estiver bom junto com você profissional em para te tudo. acompanhar, Que dê conta, eu falo, vamos dar conta junto, né? porque a pessoa precisa sentir que o corpo é um lugar seguro, Isso. né? Que não é por causa do corpo dela, que ela não tem culpa das coisas que aconteceram, né? Então, o corpo não precisa ser um lugar seguro, né? Porque senão, É como que você vai seu, existir ali, é sendo que. seu, né? Esse É, corpo é e, seu, tem que ter um lugar bom de estar nele. e acho que todas as técnicas que ele passou aqui, o yoga, teatro, né? Todas as coisas que ele fala, terapia, é para a gente conseguir estar presente Estar nesse mais corpo, presente estar na presente vida. nessa vida, entender que o Isso. passado não se apaga, mas o presente é uma chance da É uma gente nova construir, construção. né? De ter uma. É difícil de falar sobre, então, às vezes as pessoas querem ficar falando, 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 mas o lugar para você, muitas vezes, fazer isso é o processo terapêutico, né? É. Então, Esse acho é o que é lugar isso. de É, segurança, né? É isso aí, amiga. Ó, falamos finalizamos tudo muito este bem, capítulo. O próximo vai ser em 50 linguagem, minutos como processo milagre. terapêutico. Ó, exatamente, 50 minutos como um processo terapêutico. Os próximos capítulos é Linguagem, Milagre e Linguagem, que Tirania, eu já que é o li quase 14. inteiro esse Ele é aqui, meu Deus, menorzinho. é muito legal. E o próximo, os dois próximos desse Fazendo-se do É muito Passado, menor, ainda não, é. viu, amiga? É um pouco, uns Ah, é um dois. pouco menor, sim. Obrigada, Geisa. Ai, Fica gente, com a olha, gente. Tamo aí. muito bom. Mais da metade do livro, ó. É, Livrão esse, cara. livraço. Esse ano Esse tá foi. mais complicado. A gente já chegou a fazer muito mais livros por ano. Ah, mas a gente tá respeitando o nosso ritmo. É isso aí, gente. Nada, não quero O saber nada importante é de fazer. produtividade. Falei para minha amiga assim, ela fica mandando coisa de produtividade para mim, e eu falei para ela, amiga, Não me encaixo nisso. quando você achar um vídeo que fale assim, resolva todos os seus problemas em meia hora, você me manda, porque é só isso que agora eu só quero pensar em me ocupar com menos coisas e aproveitar Mais mais. qualidade. Beijo, amiga. Um beijo, um queijo, até a Tchau. próxima. Tchau.